quando a expressão meu direito termina quando começa o seu, é sobre isso que nós queremos falar nessa noite, de forma breve. Diz assim a Sagrada Escritura: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, ou não unificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o seu próximo, como tudo o que se vende no mercado, sem questionamento algum, por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém que não é crente convidá-los para comer, e vocês quiserem ir, comam de tudo o que for posto diante de vocês, sem questionamento algum por motivo de consciência. Porém, se alguém disser a vocês, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comam, por causa daquele que deu a informação, e por motivo de consciência. Consciência, digo, não a sua propriamente, mas a do outro. Pois porque a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa. Se eu participo com gratidão, porque sou criticado por causa daquilo que dou graças. Portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas de muitos, para que sejam salvos. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Podemos assentar, meus irmãos. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. Nós leremos alguns trechos de Coríntios. Você que gosta de folhear a sua Bíblia terá esse privilégio nesta noite. Mas antes eu gostaria de trazer e falar de um vídeo muito interessante que circula na internet, nas redes sociais, do seu Raimundo. Seu Raimundo é um carroceiro. E aí uma TV chamada TV Potiguar, creio eu, do Rio Grande do Norte, para o nome Potiguar, entrevista o seu Raimundo e conversa em 3 minutos. Ele fala um pouco da sua vida. Ele começa a entrevista dizendo que foi forçado, foi estimulado a se tornar candidato a vereador da sua cidade, mas ele fazia diferente dos outros candidatos a vereador. Segundo o seu Raimundo da carroça, ele disse que ele dava sacos de cimento vazios, enquanto outros candidatos davam sacos de cimento cheios. E esse é o motivo pela qual ele perdeu a eleição e os outros ganharam a eleição. Ele comenta também que uma mulher pediu telhas para colocar na sua casa, mas ele não tinha nem telha na casa dele direito para fornecer. Então foi muito engraçado, brincalhão, mas falando com muita firmeza. E a conversa vai desenrolando, e ele disse que 3 coisas difíceis, ou coisas mais difíceis que aconteceram na vida dele, do seu Raimundo. A primeira foi ser candidato a vereador, como eu já citei. A segunda foi mascar fumo, e eu não entendi muito bem. Mais comum em zona rural, foi mascar fumo. Diz que era horrível. E a terceira coisa que me chamou mais a atenção, e esse vídeo circulou muito na internet por conta dessa fala dele, foi que ele inventou de ser evangélico. Mas aí ele disse que ser evangélico não é um negócio nada fácil, não. É difícil demais. Não pode mentir, não pode roubar, não pode falar mal de ninguém, apesar de que muita gente que se diz evangélico fala mal dos outros. Não pode ver TV, alguns já podem ver TV, mas talvez a igreja que faça parte não pode ver TV ainda. Não pode ver novela, você já está um pouco desuso, apesar de que a novela continua sendo péssima para nós assistirmos, mas tem gente que não assistiu, tem gente que não pega a novela.
não pode jogar. Ou seja, ser crente é muito chato na visão dele. É muito, mas muito chato. E ele diz uma coisa interessante também, que quem diz que ser crente é fácil, já é mentiroso. Então já entrou na categoria do mentiroso lá da lista que ele fez sobre a questão de pecado. Eu acho que para ele, professor Raimundo, ficou difícil ser evangélico, porque talvez ele já queira continuar se candidatando a ser vereador. E como é que ele vai ser candidato a vereador se ele não vai poder enrolar, não vai poder mentir e assim por diante? Essa é a história do senhor Raimundo. E nós vivemos numa época em que queremos cobrar muito dos nossos direitos. Nós desejamos os nossos direitos, levantamos a voz, pedindo e clamando pelos nossos direitos, e até certo ponto é legítimo, é saudável, não estou dizendo que isso é errado, não. O problema é que tem muita gente vendo direito, ou procurando o seu direito, e pouca gente procurando ver o seu dever, enquanto cidadão, enquanto cristão, enquanto membro da nossa sociedade. Tem muita gente cobrando e tem muita gente fazendo nada para melhorar, seja em todas as esferas da nossa vida, na vida quanto relacionamento social. Essa carta, meus irmãos, do apóstolo Paulo, é uma carta a um povo de uma igreja chamada Corinto, que fica na Ásia Menor. Corinto é uma cidade portuária, muitas pessoas diferentes, muitas culturas diferentes, muitas visões diferentes, e naquele mundo politeísta, onde pessoas adoravam cada pessoa particularmente um Deus próprio, basicamente isso é quase isso. É uma cidade que também existem diversas religiões, e acontece que a igreja do Senhor Jesus é instalada, é fixada em Corinto, e são os coríntios que estão lá participando dessa igreja, alguns de origem judaica, outros já chamados de gentios, ou seja, que não eram judeus, estavam lá em comunhão. Mas ainda assim existiam outras categorias de cristãos dentro daquela igreja. Não bastasse ser só judeu ou gentio, ainda tinham outros cristãos que habitavam naquela igreja. Entre eles, Paulo vai falar em Coríntios no capítulo 12, por isso que eu peço para você manter sua Bíblia aberta, de um povo chamado de espiritual. Ele até fala aqui, os textos falam de dons espirituais, mas ele fala dos dons espirituais para falar dos espirituais, que era uma categoria que tinha manifestações espirituais diferentes das outras pessoas. Por exemplo, você vai ver em 1 Coríntios 14, Paulo falando do dom de línguas, e ele vai falar e nortear acerca do dom de línguas. Em Corinto é uma igreja que tem muitas mulheres falando, porque é costume ir lá falar. Então Paulo fala, olha, faça uso do véu. O véu seria no sentido de, para que elas entendessem que havia Deus acima delas, e para que elas todas se considerassem iguais umas às outras. É um dos motivos do uso do véu. Outros dons de profecia, e ele diz, olha, vai profetizar, vai ter profecia, e faça desse jeito. Vai celebrar a ceia do Senhor, 1 Coríntios 11, nós celebramos, existe um modo correto de celebrar a ceia do Senhor, porque até nisso que vocês estão fazendo negócio tudo bagunçado, tudo orientado. Então Coríntios, ou a cidade de Corinto, é uma cidade que tem esse perfil de ser pluralmente cultural, muitas culturas, muitas visões. Outro problema da igreja de Corinto, divisão. Eu sou Apolo, eu sou de Paulo, eu sou daquele, ou deste. E Paulo diz, olha, você deve ser nem de Apolo, nem de Paulo, nem de Pedro. Seja de Cristo. Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Ele que é a razão de nós estarmos aqui nesta noite. Nós até hoje estamos aqui. E não é muito diferente hoje. A gente vê muita igreja, não a nossa, graças a Deus, com diversos partidos de A, de B. Eu gosto daquele pastor lá, eu gosto daquele pastor de cá. E são esses partidos que geram confusões. A igreja de Corinto se achava uma igreja muito espiritual, muito top de linha, sabe? Aquela igreja que diz, olha, eu sou a igreja que tem os melhores dons, eu sou a igreja que faça acontecer, eu sou aquela igreja, sabe? Aquela igreja que você olha assim, olha, que igreja top de linha, sabe? Outro patamar, diferenciado.
Mas ao mesmo tempo, Paulo fala para a igreja que eles são meninos, crianças, bebês, estão ainda no leite espiritual, porque acham que algumas manifestações espirituais deles fazem com que eles sejam melhores do que os outros. De vez em quando isso acontece na igreja também, meu irmão. Uma pessoa tem um dom específico, um dom especial de Deus, que Deus concede a ela, e ela se acha melhor do que a outra pessoa. São todos espirituais, que estão causando um monte de problema na igreja. Mas também tem os crentes fortes e os crentes fracos. Você depois vai ver comigo em 1 Coríntios 8, que há essa diferença entre o crente forte e o fraco. E não tem a ver com força física, tem a ver com a capacidade de entender que algumas práticas são culturais, são pontuais e que outras práticas não são. Uma delas, que nós vamos trabalhar aqui, sobre a questão de comer carne sacrificada a ídolos. Ou seja, em Corinto era muito comum que toda a carne que era consumida e que era vendida nos açougues, podemos assim dizer, passava primeiro pelos diversos templos e era sacrificada e era oferecida como um holocausto para aqueles deuses e depois era levada para os açougues. E aí ficava a dúvida: comer ou não comer carne no Corinto? Para o cristão fraco era assim: olha, não vou comer, porque eu não sei a procedência da carne. E para o cristão forte, pode comer, porque Deus, os outros deuses são falsos, o nosso Deus é verdadeiro. Então eu gostaria que você não tivesse a sua Bíblia aberta, mais uma vez, seja no celular, seja no papel, na folha, e voltasse para o texto, para entendermos essa questão do crente fraco, do crente forte. E aí nós temos o verso 23 e o verso 24, que diz assim, a palavra de Deus: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de seu próximo. O meu direito termina quando nós não estamos edificando os outros. O meu direito termina quando não estamos edificando uns aos outros. A minha liberdade vai até o momento que eu atrapalho a liberdade do outro. A igreja de Corinto, ela era conhecida pela sua capacidade espiritual elevada, pela sua potência espiritual elevada, mas não era uma igreja amorosa. Era uma igreja de pessoas egoístas, era uma igreja de pessoas vaidosas, era uma igreja de pessoas de nariz em pé, que se sentiam superiores às outras e por isso não tinham o amor. Esse é o grande problema. O apóstolo Paulo ele vai do primeiro capítulo até o capítulo número 12 falando de tudo quanto é teoria teológica importante para aquela igreja e para nós até hoje. Mas se você for ao capítulo 13, que é muito usado em casamento, inclusive, ele vai dizer: olha, as profecias cessarão, as línguas cessarão, mas a única coisa que não vai cessar é o amor. Ou seja, o conceito real do amor que nós precisamos entender nesta noite. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 12, no verso 30 e no verso 31, que ele vai falar o motivo dessa carta existir. Verso 30: todos têm dons de operadores de milagres, todos têm dons de curar, todos falam línguas, todos têm o dom de interpretar essas línguas. Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Ele já está dizendo que tem dom melhor do que esse aí. E eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. A primeira carta de Paulo aos Coríntios deveria estar no seu título assim: mostrando um caminho mais excelente. Vocês acham que são excelentes? Não. Eu vou mostrar para vocês o caminho mais excelente, que é o caminho do amor. Hoje, partidos políticos e políticos, na forma geral, por isso que eu falei do vereador, falam o tempo todo do amor, mas falam da boca para fora.
Muita gente fala em preocupação com os pobres, da boca para fora. Muita gente fala em resolver o nosso Brasil e algo, a intenção é boa, mas faz da boca para fora. Muitos de nós estão dizendo assim: olha, eu quero ser uma cristão melhor, eu quero fazer mais para a igreja. Mas muitas das vezes nós falamos da boca para fora. O amor de Jesus é o amor, como está aqui no verso 24. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. A gente sempre olha o amor de uma mãe, seja ela como for, ou uma mãe que esteja na sua consciência saudável, que ama, que diz que ama e pratica o amor ao seu filho. Toda mãe fala: eu daria a minha vida pelo meu filho. Toda mãe fala, uma mãe sensata, uma mãe que ama o seu filho, fala isso. Eu faço de tudo pelo bem do meu filho. Esse tipo de amor é o que falta em muitos de nós hoje. Um amor sacrificial, um amor que se aproxima do amor de Jesus, e que a gente sempre fala, e que a gente sempre evangeliza, e que a gente sempre compartilha, mas às vezes nós não vivemos. Às vezes nós procuramos sempre ser egoístas, relaxados, e dizemos assim, uma desculpa legítima: não, eu tenho tanta coisa para fazer que eu tenho tempo de me preocupar com o outro, com o próximo, com o meu irmão, com a minha irmã. Nós estamos sempre ocupados, mais no dia de hoje. O tempo corre, as atividades não param, e nós ficamos preocupados uns com os outros. Então, a carta de Paulo mostra o caminho mais excelente, que é o caminho do amor. Não um amor de utopia, não um amor de televisão, não um amor erótico, podemos dizer assim, aquele amor apaixonado, cego, mas um amor em que é cultivado o amor ao próximo. Esse amor gera preocupação com o próximo. Não busque os seus próprios interesses, verso 24, ou proveito próprio, como diz essa versão, mas procure o interesse do seu próximo. Então nós podemos entender que nós devemos nos preocupar uns com os outros. Jesus disse que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria. O amor de muitos se esfriaria. Então, nós amamos o edifício que Paulo fala aqui de edificar. Ele dá realmente todo o vergonha, uma ideia de edifício, de um prédio. Ele está construindo esse prédio. E são os dons, os diversos dons. Mas esse prédio vai deixar de existir e vai deixar de ter valor quando o amor perfeito, o amor de Deus, nos resgatar e levar para o céu, porque esses dons passarão, cessarão, ficarão aqui na terra. Mas também eu posso dizer que o meu direito termina quando eu tenho consciência da minha fé. Verso 25 ao verso 27 de 1 Coríntios capítulo 10 diz assim: comam de tudo o que se vende no mercado. Repete comigo: comam de tudo que se vende no mercado. Ou até melhor, comem de tudo quanto se vende no açougue. Está vendo que o problema está no açougue? Sem perguntar nada, por causa da sua consciência. Verso 26: porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ou seja, tudo pertence a Deus, tudo está debaixo do poder e da mão de Deus. Se alguém que não é crente convidá-lo para comer, se vocês quiserem ir, comam de tudo que for posto diante de vocês, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Opa, eu tenho consciência da minha fé. Eu estou crescendo na minha fé. E eu sei que se essa carne for ou não sacrificada a ídolos, eu tenho um Deus muito mais poderoso do que nós pedimos ou pensamos, conforme está em Efésios capítulo 3, verso 20. Havia um problema, eu já citei anteriormente, da questão da carne sacrificada a ídolos. Era um problema. Recentemente, poucos meses atrás, eu ouvi de uma senhora que se diz evangélica e não faz parte do nosso meio,
que ela ainda não compra um determinado mercado em Itaperuna, porque ela acha ou porque ela ouviu, e eu não estou dizendo se isso é verdade ou não sei, e até agora eu tenho essa consciência se é verdade ou não, que lá se faz sacrifícios, que lá se faz algo parecido com sacrifícios mesmo, ou oferendas, ou oferta a falsos deuses. Existe um altar dentro desse mercado, eu não sei se é verdade ou se não é. Então, essa pessoa ela está presa às velhas tradições, está presa a uma cultura de achar que, se por um acaso aquela coisa sacrificada, aquela carne sacrificada, e aqui, no caso do mercado para nós, se estende até a outros produtos, se aquilo é sacrificado ou não, aquilo pode interferir na nossa vida. É um problema muito sério, meus irmãos, e ainda está no meio da igreja, passando nos círculos da igreja do Senhor Jesus, que é uma ideia distorcida da batalha espiritual. Eu não estou aqui negando a batalha espiritual, eu não estou negando o poder que o diabo tem sobre a vida das pessoas, mas às vezes há uma distorção, um exagero, um excesso, que tange a questão da batalha espiritual. Tem gente que vê a batalha espiritual como se Deus estivesse em pé de igualdade com o diabo e que o diabo tivesse força suficiente para ganhar de Deus, ou que o diabo conseguisse influenciar a nós mais até do que Deus. Se isso acontece com você ou com alguém que você conhece, só tem que avaliar ou reavaliar se é cristã de fato. Porque se ela é salva em Jesus, o diabo não pode. O diabo pode até oprimir essa pessoa, o diabo pode até armar ciladas para essa pessoa, mas se ela é salva em Jesus, se ela crê no Deus verdadeiro, ela não tem nenhum problema em relação a isso. Se ela é salva, se ela é convertida, se ela é lavada e remida no sangue do Cordeiro, você não precisa se preocupar com as ciladas do diabo. Precisa manter vigilante, orando sempre, mas não que ele tivesse poder sobre você. O Jó é um testemunho muito lindo. Você vê que tudo que o diabo foi fazer com Jó, Deus permitiu para Jó, naquele momento, ele pede permissão a Deus, sabe, uma requisição, e Deus permite que ele toque provisoriamente para mostrar o seu poder e para mostrar a fidelidade de Jó. É um caso atípico, é um caso pontual, que Deus está mostrando para nós uma lição de quanto Deus é poderoso e quanto Jó também era fiel a Deus. Então tem gente que fica com esse estigma de que, olha, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, pela força ou possível força que o diabo tem sobre a sua vida. Eu quero dizer para vocês que Deus, se você serve a Deus único e verdadeiro, você pode dormir tranquilo, porque Ele é o único Deus todo-poderoso. Ele é o Deus que te protege, Ele é o Deus que te guarda, Ele é o Deus que te livra de todos os pensamentos ruins em relação a você, toda obra forjada contra você, seja em qualquer lugar. Creia em Deus, que Ele é todo poderoso para te livrar e te dar todo o livramento necessário em relação a essas obras malignas. Fique firme com Ele, se apegue a Ele, porque Deus é todo poderoso. Eu me lembro de um fato interessante da minha infância, e talvez até lembrando da questão da carne sacrificada a ídolos, você pode se escandalizar, mas eu prometo a vocês que eu não faço mais isso hoje não. Mas na minha infância tinha uma estátua na rua da minha casa, numa praça, e às vezes eu ia para a escola, e às vezes eu pensava assim, poxa vida, meu pai não ia nem comprar um chiclete. E naquela obra, nessa estátua, havia uns trabalhos lá, um tipo de sacrifício, e tinha um chiclete na Babalu, inclusive, vou falar a marca. E volta e meia eu pegava aquele chicletinho, levava para a escola, e era uma bênção aquele chiclete. Nunca passei mal, nunca senti nada de mal. Meus irmãos, eu estou aqui dizendo que Deus nos protege. Eu não estou aqui para zombar da fé de ninguém, não estou aqui para brincar com coisa séria, nesse sentido, mas é para mostrar que se Deus te protege, e Ele é o único Deus verdadeiro,
nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegará para a tenda, como diz Salmo 91. Se você será um Deus verdadeiro. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso para provar a Deus, não é isso. Eu fazia na infância, fazia em grande parte inocentemente, mas se você tem um Deus verdadeiro, Ele te protege. Não importa se essa carne é de mercado A ou B, não importa se aquele produto é de um lugar estranho. Se você tem um Deus, Ele vai limpar e purificar toda a carne. Você pode ler comigo em 1 Coríntios 18, no capítulo 4, onde ele trata diretamente dos cristãos fracos. Ele fala diretamente sobre a carne sacrificada a ídolos. Ele fala assim: quando o irmão fraco, você não coma, evite comer essa carne. Mas diz no verso 4, capítulo 8 de 1 Coríntios: quando comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo, por si mesmo, nada é do mundo e que não há senão um só Deus. Opa, então o ídolo não existe. Quem sacrifica a um Deus como esse, não é um Deus verdadeiro, sacrifica um falso ídolo. Então ele não tem nenhum poder sobre nós. Então Deus é único e superior a todos os outros falsos deuses, deuses com letra minúscula. Creia nessa palavra. Eu não estou aqui para, mais uma vez repetindo, estou aqui para que você zombe da fé de ninguém, menospreze a fé de ninguém, mas tenha a convicção da sua fé própria, perseverança, e creia que você tem uma consciência em Deus, uma fé em Deus. Mas também meu direito termina quando eu respeito e amo o cristão fraco e procuro não escandalizar. Nós vamos ler aqui do verso 28 ao verso 30, de 1 Coríntios capítulo 10, que diz assim: porém, Paulo falou: olha, se você não sabe, não procure saber se mercado tal tem sacrifício a ídolos, compre a sua comida, se o preço de lá estiver melhor, vá lá e compre lá. Porém, e aí eu estou falando de uma coisa temporal da sua época, se alguém disser a vocês: isso é coisa sacrificada a ídolo, não comam, por causa daquele que deu informação e por motivo de consciência. Consciência, digo, não a sua própria, mas a do outro. Porque a minha liberdade deve ser julgada. Por que a minha liberdade deve ser julgada? Pela consciência de outra pessoa. Se eu participo com gratidão, porque sou criticado por causa daquilo porque dou graças. O texto aqui diz assim, prossegue dizendo: se algo for escandalizar o seu irmão, não faça. Mesmo que você tenha a consciência, mesmo que você tenha a garantia de que aquilo não é pecado, de que aquilo é uma prática cultural, pontual, não pratique. O caso do mercado, que é um caso daquele texto que não tem a ver com nós hoje, eu creio que 90%, ou a maioria dos cristãos, já não levam isso tão a sério, nesse sentido de se escandalizar e de ver o pastor ou o irmão de uma igreja ir naquele tal mercado e comprar a compra. Isso já caiu por terra, de certa forma. Eu vi uma pessoa falando e não creio que era uma voz de maioria, é uma voz de minoria. Mas existem lugares que o cristão pode ir. Mas se aquilo não é um problema, se é um tabu, se aquilo não é uma dificuldade, evite de ir. A Bíblia não proíbe ninguém, por exemplo, de entrar num bar. Naquela época não se falava no bar como se fala hoje. E se você entrar num bar para não consumir bebida alcoólica, para comprar uma água, um gás, eu de vez em quando tenho que fazer isso não é problema nenhum. Porque a Bíblia até fala em relação ao matrimônio, mas se aplica a nós. Você tem que santificar aquele que não é santificado. E você tem que influenciar aquele que não está com Jesus, não ao contrário. Mas se você sabe que naquele lugar tem pessoas que não vão entender do fato de você entrar naquele bar, na medida do possível, fique com sede, não entre no bar. Ou se você, por uma vida pregressa, uma vida anterior, já fez uso de bebida alcoólica ou coisa do tipo que tem no bar, você não entra. Para não se escandalizar, para evitar a tentação e para ficar tranquilo. Mas a Bíblia não condena você entrar no bar. Aqui fala até se
você for convidado por um não crente para almoçar na casa dele, e às vezes, antigamente, nos anos 90, nos 2000, o evangelho, né, disse o senhor Raimundo, que era tão chato, vinha na casa nem não crente para comer, que não sabia se a carne era certa, se a comida era consagrada ainda, não era. Não tem problema. Vá à casa do crente. Seja a luz na casa daquele não crente. Seja Deus na casa daquele não crente. Seja fruto de Deus. Leve a amor de Deus à casa daquele não crente. Porque é um problema sério. Se você não pode nem conversar com o não crente, como é que você vai evangelizar o não crente? Agora, posso todas as coisas naquele que fortalece, mas todas as coisas que são lícitas. Ele fala aqui, principalmente da carne sacrificada aos ídolos, mas nem todas me convêm. Então, o bom senso, domínio próprio, entendimento de discernimento espiritual que você pode não fazer, é uma chave importante para entender esse texto. 1 Coríntios capítulo 8, você pode ler comigo, de novo, verso 1 ao verso 3. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos o conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer, ou seja, você já sabe tudo isso, é arrogante, sabe que ainda tem muita coisa para conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. O conhecimento, você diz assim, eu sou um cristão forte, eu acho que não vejo problema nenhum. Estou dando um exemplo aqui, meus irmãos, de entrar num bar. Sim, porque eu sou uma pessoa completamente capaz e competente de entrar no bar e não cometer nenhum pecado. Isso já é orgulho, já é arrogância. Achar que você é super crente, é super capaz, só porque você ora e jejua, você está imune a qualquer dificuldade desse mundo, a qualquer tentação desse mundo. Mas tome cuidado. Leve um amor. O amor edifica. Quando você ama, você edifica o próximo. Quando você ama, você constrói um relacionamento com o próximo e respeita o próximo. Em certo momento, na década de 30, no Brasil, surgiu o Guaraná Antártica. Vocês conhecem muito bem o Guaraná Antártica, talvez o Guaraná mais saboroso que ainda exista para nós. E houve uma recomendação no Jornal Batista para que não se consumisse Guaraná Antártica ou Guaraná, de uma certa forma, para que não houvesse confusão com bebida alcoólica, principalmente cerveja, pela coloração, com aspecto parecido. O Guaraná Antártica em si não tinha problema nenhum. O Guaraná Antártica de ser consumido não tinha nada de errado, mas a precaução de você não ser confundido com muitas pessoas que já foram estarem no bar, eu já vi muitas histórias, estar no bar, tomando Guaraná Antártica, e serem motivo de escândalo para pessoas. Então, naquela época, na dúvida, não beba Guaraná. Esse é o princípio. É pensar no próximo. Eu não sei quando surgiu, confesso a vocês, mas as lotéricas surgiram, e o propósito das lotéricas era aposta, jogo. Você fazia o seu jogo na lotérica. Hoje, eu sou cliente da Caixa Econômica Federal, eu conseguiria uma lotérica de sacar dinheiro e tirar dinheiro também. Mas muitos pastores, eu já vi lá dos pastores, falavam que quando isso surgiu, eles não iam para a lotérica para não escandalizar. Para que as pessoas, na dúvida, será que esse pastor está apostando, está jogando? Então, evite. Então, na dúvida, evite. Evite para evitar conversa. Eu me lembro de um morador de rua muito conhecido da Peruna, que eu não sei também se é verdade, mas só para ilustrar, ele era de Talva e era cristão fiel, mas um dia parou para tomar água no bar, só 30, 40 anos atrás. E aí falaram que estava no bar, e no bar, ele falou, olha, está bebendo muita alcoólica. Ele se escandalizou com isso, ele saiu da igreja, se revoltou, e pelo que eu vi, nunca mais voltou para a igreja. É claro, nós temos que ter cuidado também com a nossa língua, e também não gerar juízo antes da hora, não ficar julgando os outros sem saber de toda a história, mas devemos nos preocupar. Existem questões como a do Guaraná, que são culturais, pontuais, temporárias, para que se evite problemas maiores, mas existem outras coisas que são eternas. Pecado continua sendo pecado, desde Adão, não muda, e você verá aquilo que é e o que não é pecado.
Mas para isso, você saber o que é ou não pecado, o que você pode ou não fazer, você precisa amadurecer na fé. E esse é o princípio desse texto. 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 ao 5. Eu peço que você abra a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 3, do verso 1 ao verso 5, diz assim: eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como uma pessoa espiritual. Olha, vocês se dizem espirituais, mas eu não posso falar com vocês como espiritual. Por que eu não posso falar? E sim como pessoas carnais, ou seja, se achar espiritual é carnal, como a crianças em Cristo, crianças no sentido de maturidade. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo e o outro sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo? Quem é Paulo? São servos do meio que vocês escolheram, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então, a receita está aqui, para você não cair no laço do diabo, para você não cair na tentação. Amadureça na fé. Busque mais a Deus e a sua palavra. Busque mais entender o que é de Deus e o que não é de Deus. E não viva ouvindo fábulas, historinhas por aí, e não caia em qualquer doutrina feita por humanos, doutrina criada por homens, mas siga a doutrina verdadeira de Deus. E eu termino lendo 1 Coríntios 10, no verso 31, e chegando ao Coríntios capítulo 11, verso 1. Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro, em tudo, ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Eu encerro com essa pergunta. Eu encerro com essa avaliação que cada um de vocês, aqui nessa noite, deve fazer no seu coração, na sua alma, no seu entendimento. Será que hoje eu e você, nós temos a capacidade, não de forma orgulhosa, nós temos o entendimento que nós somos luz para esse mundo, que nós somos exemplos para esse mundo, não um falso exemplo, não um exemplo hipócrita, mas um exemplo de servos e servas de Deus, de homens e mulheres que procuram seguir a Deus. O apóstolo Paulo, após ensinar essa igreja, que se dizia espiritual, mas era carnal, o apóstolo Paulo diz, olha, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Existe uma frase que em grande parte faz sentido, que a Bíblia que os outros lerão lá fora, somos nós, a Bíblia. Nós somos a Bíblia Sagrada, lógico, não somos. Mas o entendimento do que é certo e errado será visto através do nosso testemunho, do nosso comprometimento com a palavra de Deus. Então, saia daqui com essa pergunta na sua mente: será que eu estou sendo um imitador de Cristo de fato, nas minhas ações, nos meus negócios, no meu trabalho, na minha vida familiar? Será que eu estou sendo imitador de Cristo? Será que hoje eu posso dizer com alegria e com humildade que mesmo diante de tantas falhas eu procuro ser imitador de Cristo? Eu quero que você fique de pé nesta noite, por favor. Eu quero orar por você, para que Deus fortaleça o seu coração, para que Deus lhe dê ânimo no seu coração, para que você seja de fato um imitador de Cristo.